Bom dia, família. Vocês estão animados porque vocês não sabem que eu estou nervoso. Mas, deixa eu dar o aviso que a gente estava falando. Vai ser em dezembro aqui no Guadalajara. A gente vai ter varal solidário. Vamos entregar algumas quentinhas também, e com a pregação do Evangelho. E aí, depois vai sair uma lista no grupo sobre os alimentos que, se você quiser cooperar para a gente poder fazer as quentinhas, você chegar junto nisso. E é isso, mais alguma coisa? Vai ser dia 12, vai ser uma sexta-feira, não é isso, gente? Vai ser uma sexta-feira. Qualquer dúvida, procure alguém do 520. Depois, se você vê a Elane aí, por aí também, hoje ela não está aqui, pode procurar ou nos procure, tá? Deus vos abençoe. Eu já sorri, para depois não falar que eu estou aqui, ó, cinzudo, né? Falei que eu sou monocelha, então eu olho assim e estou falando, esse cara tá com raiva. Não estou com raiva, gente, tá? Estou em paz. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Vamos lá, vamos lá. E você sabe que o desafio, quando você pega um povo animado assim, é que está esperando. Aí, mano, você tem... Aí, vou falar para vocês, eu estou aqui nessa manhã, confiando na palavra que vou ministrar. Estou confiado, assim, na mensagem que o Senhor quer nos repartir nessa manhã. Tá? E antes de ler o texto, todos acharam? Tito capítulo 2. Eu vou pedir paciência para vocês, porque a gente vai ler esse capítulo, mas só são 2 textos que a gente vai ler hoje, tá? Vamos lá? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. O 9. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. O versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências ou desejos mundanos, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Até aí. Então, o que eu quero falar hoje é sobre a graça capacitadora de Deus para as nossas vidas. Então, a multiforme graça de Deus, ela tem muitas facetas, e a faceta que eu quero trazer para nós nessa manhã é a faceta da capacidade que Deus nos dá através da sua graça. Nós acabamos de ler o texto em Tito, e nos apresenta a faceta da salvação. A graça se manifesta como salvação para nós. Efésios, Gálatas vai falar sobre que nós, pela graça, nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de... Pronto, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá, gente? Vocês já me conhecem. Então, é dom de Deus. Essa graça é dom de Deus. Mas existe um outro fator, que é a graça capacitadora. E por que eu li o capítulo 2 de Tito? E eu li todo? Porque esse contexto aqui é primeiro século, irmãos. Ainda tem escravidão rolando aqui. Ainda tem perseguição, rumores, as coisas estão acontecendo aqui nesse primeiro século. 62 a 64 depois de Cristo.
Então, Roma é o poder das nações, Roma subjuga a todos, é a poderosa, é a que determina as coisas. E agora tem um povo, o povo da cruz, o povo do caminho, que está surgindo, que são os cristãos. E eles são perseguidos. Esse é o cenário. Perseguição. E qual o tipo de perseguição que a gente tem aqui? Cara, se você é cristão, você ou vai ser morto queimado, ou você vai ser martirizado lá no Coliseu. Essas são as perspectivas de um cristão nesse primeiro século, nesse tempo, nesse contexto que Tito está descrevendo para nós. Mas mesmo assim, a orientação do apóstolo Paulo para Tito é de, na vida cotidiana, nós sermos práticos. Mesmo em meio à loucura, mesmo em meio a todas as possibilidades de, cara, vai dar errado. Se pegar a gente cantarolando isso aqui, possa ser que vamos sobrar. Porque ele já estava experimentando aqui da graça da salvação, isso era um fato. Mas eles precisavam ir um pouco mais nesse ambiente que estavam vivendo. Que era a graça que os capacita a viver coisas que no natural você fala assim, cara, não dá. Então, essa epístola a Tito é uma linguagem mais voltada para os gregos, para eles entenderem, esse é o rolê, tá? Toma cuidado. E aí vai dando as orientações para os pais, vai dando as orientações para as mulheres, vai dando as orientações para os jovens, mostrando como deve ser a conduta. Aí, para fazer mais sentido para vocês, eu vou abrir lá em 1 Pedro, no capítulo 4. Quem quiser abrir e me acompanhar. Ótimo. Capítulo 4, versículo 7, a partir do 7. Aqui agora, gente, aqui agora é Pedro escrevendo para os judeus. E para a igreja, naquele tempo, mas o foco aqui são os irmãos judeus, tá? E já é próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Aí, sejam hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Porque Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para que tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. O 12. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e alegreis. Então, é o mesmo cenário. Perseguição, tribulação. Gente, o que você pensa que você vive hoje, o que eu vivo hoje, de preocupação da vida, eu não estou diminuindo as suas preocupações, eu não estou diminuindo as nossas dores, as nossas preocupações. Mas esses irmãos aqui, eles estão na iminência de morrer a qualquer momento. Esses irmãos aqui estão na iminência de serem torturados a qualquer momento. E aí Pedro traz a mensagem dizendo, olha, vocês estão sendo participantes das aflições de Cristo, mas espere um pouco, vocês também vão ser participantes da glória dele. Essa é a perspectiva dessa igreja. E é isso que eles estão vivendo. E talvez agora nessa manhã a gente pare para pensar na nossa vida e pense, cara, será de fato que o que eu vivo hoje é tribulação, é perseguição? E vem cá,
E ainda que seja, porque eu estou vivendo uma outra era, um outro tempo, isso é para toda a vida ou eu posso esperar alguma coisa melhor da parte de Deus? Esse é o contexto dos nossos irmãos no século I. É isso que eles estão vivendo. Só que, bendito seja o nosso Deus. Prometo ser breve na minha mensagem, irmãos, mas cara, para mim aqui agora é o ápice da mensagem. Essa aqui agora a parte, depois de ter dado para você o contexto do que está acontecendo ali. Enquanto eu estou falando, eu sei que você está pensando na sua vida, na sua história, na sua casa, nos problemas, nas contas, nos boletos. E perguntando para Deus, para onde é que eu vou, meu Pai? O que eu vou fazer? A palavra do Senhor é tudo que nós temos, cara. E versículo 10. Vamos para o antídoto. O que a gente faz quando a pressão está? Cada um administre aos outros o dom, como recebeu, como os bons despenseiros ou administradores da multiforme graça de Deus. Aí ele chega e diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo as palavras de Deus. O fato é, eu queria poder ficar sem microfone, sabia? O fato é, todos nós recebemos da parte de Deus uma graça para fazer coisas que nem todo mundo consegue fazer. Essa não é uma graça sobrenatural, você não sente um arrepio, você não fica tremendo, é algo que flui naturalmente da sua vida e da minha vida. Só que por algum motivo, dado aos assédios e as apelações que a sociedade impõe sobre nós começamos a entrar no campo de comparação. Então parece que não faz sentido fluir na graça que Deus me deu. Só faz sentido ser como o outro, porque ele está em evidência agora. Mas um corpo não é composto só de olhos. O nosso corpo é dinâmico. Então tem um que fala alto, tem um que é mais expansivo, tem outros que são mais acomedidos. Cada um flui na graça que recebeu de Deus. Mas tem um detalhe, a graça concedida por Deus tem o fator Deus e tem o fator nós. É nossa responsabilidade administrarmos essa graça. Então, por mais expansivo que você seja, mais agraciado que você seja com algumas coisas, se você não for bom despenseiro dessa graça, nós não iremos receber da porção de Deus que foi destinada a você para tocar a gente. Vamos lá. Nós precisamos ser ousados e intrépidos. Sabe por quê? Porque o espírito que agora habita em nós já não é um espírito de escravidão. E aí não faz sentido. Igreja. Não faz sentido. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo se verem acovardados para fluir na porção que recebeu de Deus. Bendito, bendita! Se você tem a graça, o dom para organizar as coisas, por que você está no meio de uma bagunça? Não, é porque faz sentido ficar bagunçado. É porque fulano acha que bagunçado é melhor. Pelo amor de Deus! Talvez fulano está esperando a graça que flui na sua vida tocar a vida dele. Aí a gente fica vivendo uma vida pesada. Ai, Deus, essa bagunça. Arruma. Não suporto ver sujeira. Olha que sujeira. Limpa. Tem graça de Deus para tudo. E, gente, presta atenção. A graça de Deus não é uma parada que ficou só por grupo seleto dos crentes. Os crentes é o povo mais agraciado. Gente, não é sobre isso. A graça de Deus e Jesus acendeu os céus e distribuiu dons aos homens. A graça de Deus toca todos nós. Eu não sei, tem pessoas que ela tem uma habilidade absurda de
entrar em casa, na cozinha dela, dar umas 2 mexidas na panela, sai algo incrível e você fala assim, como é que você fez isso? Entende? Outros vão lá, não, deixa eu acessar o YouTube. Vou acessar o YouTube agora, no passo a passo eu vou conseguir fritar esse ovo. E ainda o quê? Erra. Assim não dá. É muito. Mas a verdade é que se nós formos fiéis à porção que nós recebemos, da graça que nós recebemos de Deus, todos nós seremos bem nutridos. O Bonhoeffer vai dizer o seguinte, se você retém o seu pão, alguém vai ter fome na mesa. Ei, vamos lá, hein? Vamos lá. Então, quando eu tenho uma plena consciência de que existe uma porção de Deus, uma graça de Deus para a minha vida, eu já fico livre de algumas coisas que a sociedade está se matando. Eu já fico livre, no mínimo, da comparação. É porque eu agora disse que agora tem que ter um jeito mais assim, né? Mas, cara, não cola. A minha porção é a minha porção. E, gente, escute. Não é sobre ser soberbo. Não é sobre ser soberbo. É porque eu sou assim mesmo. Não é sobre isso. É buscar nas outras porções também o equilíbrio. Para que a sua porção faça sentido no meio do todo. E esse todo não é só a igreja. Esse todo é o mundo. Nós não fomos chamados para ser luz no meio da luz. Nós somos chamados para ser como astros do universo no meio de uma geração corrompida. Não faz sentido o ajuntamento de só luz, 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 luz. A luz precisa resplandecer, o céu precisa espalhar. Nós precisamos, como fermentos de Deus, estar inserido em lugares que nem todos estaremos. Não faz sentido eu querer atuar agora como médico. Eu não sou médico, querido, mas Deus te deu uma graça da medicina. Exerça a medicina com graça e poder de Deus. É porque a gente não consegue ver propósito e poder de Deus nas coisas ordinárias. O cara tem uma graça para estudar, porque tem uns que se esforçam. Tem uns que se esforçam muito. Tem outros que, estudar. Mas tem outros que simplesmente debulha, devora. Estudar, cara, é minha vida. Manda. Aí o cara aprende inglês, francês, alemão, italiano, mandarim, como se estivesse aprendendo 2 mais 2. Eu só tenho uma resposta para isso. Graça. Graça. Mas quando ele faz isso de forma intencional, se torna uma parada tão surreal, que eu e você olha para esse tipo de gente que sabe exatamente a porção que tem e diz, como é que ele consegue? Você sabe que nós temos o nosso fã-clube de algumas pessoas, né? Eu sou o número 1 do Córdoba, do Matos. Tipo assim, falei para ele, mano, tem uma graça que Deus te deu, que é uma parada assim, que não dá nem pra... Vocês sabem, né, gente? Vocês me entendem, né? Aí tá Tiago aqui, o negão. Não, eu vou tentar ser Matos, não dá. Não é a minha porção, cara. Mas na minha porção, meu querido, eu vou ser fiel. Na minha porção, eu preciso ser fiel. Se eu não for fiel na minha porção, você vai olhar para mim e falar assim, ele é uma farsa, está tentando ser alguém. Só que existe uma multidão de gente, existe uma multidão de crente sendo uma farsa, quando ele poderia estar sendo pleno, autêntico, cheio do Espírito de Deus. Essa graça de Deus mexe com a gente, porque aí agora você começa a perceber que não existe mais nada difícil. Existe uma oração a ser feita, o Senhor me dá graça para isso. Deus, eu preciso de graça para me concentrar, porque eu tenho estado... Deus me dá a sua multiforme graça, opera na minha vida para resolver esse problema. Problema. Tem gente que está, Deus me tira problema. Mas, cara, você tem graça para resolver problema. Tem gente que... Agora foi revelação.
Agora foi, yes, eu não sabia. Recebeu graça para resolver BO. Mano, é sério, igreja, tem gente que tem facilidade para resolver tensão. Tem graça para resolver tensão. O pau tá quebrando, alguém fala assim, velho, ô Giga, não encosta lá não, mano. Aí vem o outro, pleno. Tá acontecendo aqui mesmo? Faz uma pergunta. Acabou com o rolê. Faz uma pergunta. É analítico, sabe? Cara, ó, essa coisa tá na loucura, mas ó, é isso aqui. Aí vai lá e tá. Cirúrgico. Graça de Deus. Mas quando você entende que isso é graça de Deus, você flui numa facilidade que alguém te pergunta e fala assim, não, eu só faço isso. Como assim? Eu já fiz a campanha de não sei quantos dias para ver se eu conseguia fazer isso. Querido, essa graça Deus concedeu para papai. Essa graça não foi, entendeu? Você tem outra graça. E olha, todos nós temos uma graça. Eu estou nessa igreja e ninguém viu meus dons e talentos. Deus, fala, papai. Estou nessa igreja e ninguém viu os meus talentos. Querido, você está sendo fiel na porção? Que aí a gente entra em outra situação. Quem flui na graça não precisa de plataforma para fluir. Não precisa de plataforma para fluir. Quem flui na graça, as pessoas começam a olhar para ela e ver fluindo naturalmente. Quer seja na fila de um banco, no metrô, na mesa com os amigos, na comunhão, no partir do pão, em qualquer lugar, essa pessoa vai deixar fluir daquilo que ela recebeu gratuitamente de Deus. É porque eu tenho uma habilidade assim extraordinária, cara. Eu escrevo muito, eu componho, eu canto, Tá tocando quem? Tá alcançando quem? Aí, ó, é a igreja santa, vai o conselho. Tem graça de Deus para cantar ou é porque que não está cantando? É porque eu preciso de um lugar específico. Então você não entendeu. Tem graça de Deus para fazer arte, por que que não está fazendo? É porque tem que ter um... Não entendeu ainda. Quem entende não tem dificuldade para deixar fluir, escorrer e gerar vida por onde passa. Agora sendo bem místico, bem crente espiritual, sobrenatural. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé no Filho de Deus. Essa é a nossa expectativa. Em meio ao turbilhão da loucura de tantas coisas, você olhar para si e falar assim, qual foi a porção que Jesus me confiou? Eu vou ser fiel em multiplicar essa porção o máximo que eu puder. Eu vou ser fiel em administrar essa porção que Deus me deu, para que tantos outros sejam tocados com a graça, através da graça de Deus na minha vida. Então, meu querido, às vezes você está procurando cenários extraordinários para que a graça que Deus te deu apareça. Quando eu estou precisando da sua ajuda. Quando o irmão do seu lado está aí, cara, eu não sei como resolver essa situação, cara, e você está ouvindo ele, aí está lá, eu não sei se eu consigo ajudar. Não sabe se consegue ajudar? Você sabe sim, está fingindo que não sabe. Não sei se... Eita. Os que escrevem, cadê o povo que gosta de escrever? Levanta a mão aí, crente ousado, levanta. Escreve. Vocês estão vendo, né? Deus também está vendo. Gente, nada impede de vocês deixarem essa porção fluir. Escreva.
tem a habilidade de falar coisas escrevendo, deixa Deus te usar. Tem outros aqui que são mais operacionais. Não é de muito analisar as coisas e tal. Ele só quer ouvir assim, ó. Você vai pegar essa caixa, jogar do outro lado, depois você vai correr lá, pegar umas 20 cadeiras, depois você vai pegar e jogar. O cara, sim, já entendi. O cara faz. E para ele é leve. Então, o meu desejo, a nossa intenção aqui nessa manhã, sendo bem objetivo, é encorajar você a deixar o dom de Deus fluir na sua vida. O nosso desejo aqui é de encorajar você a aceitar desafios que até ontem eram desafios, meu Deus, mas que Deus te deu graça para poder corresponder. Ou vocês acham que não é desafiador para mim estar falando aqui para vocês? Alguém está dizendo assim, nada disso. Você está aí, a gente está até rindo. Aí eu respondo, graça de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você mais. É a graça de Deus para determinadas coisas. Chega alguma temporada em nossa vida que nós começamos a realizar coisas debaixo de uma graça de Deus que nós não faríamos em outra estação. E a gente percebe nitidamente, mas não tem arrepio. A gente percebe nitidamente que é algo que, mano, Deus está fazendo alguma coisa na minha vida. E mais que você não tem tremor. Mas você tem um senso, uma convicção, cara, é isso. E você simplesmente flui. Eu fico muito animado quando eu me deparo com essa graça de Deus. Mas ao mesmo tempo eu fico meio balançado em perceber que tem alguns irmãos que têm crise de fluir na graça que Deus te deu. Ele está com medo de ser julgado, ele está com medo de ser comparado, ele está com medo de não ser autêntico, quando na verdade ele é. O nosso parâmetro, gente, não é o que a sociedade imprime. O nosso parâmetro continua sendo o Evangelho. A nossa economia é o Evangelho, a nossa perspectiva de tudo, de vida, de família, é o Evangelho. Então, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Deus encorajando o seu povo. Eu vejo Deus fortalecendo o seu povo, mesmo em frente à morte. Agora, imagine nós, hoje, século, bem à frente dos nossos irmãos que deram as suas vidas. Será o que nós não podemos fazer hoje, gente? Meu Deus, com Wi-Fi, com rede social, cara, tem gente que tem graça para rede social. Eu ainda não tenho. Gente, vocês não sabem a luta para gravar um vídeo. Parece que não, mas, cara, para mim é desafiador. E eu tenho orado, Senhor, dá-me graça. Vocês estão me entendendo, igreja? Está fazendo sentido, igreja? Então, que essa mensagem te leve a pensar e ver que você não precisa se comparar com ninguém. Que existe graça de Deus para a sua vida se você desenha, se você pinta, se você cozinha, se você escreve, se você tem a capacidade de olhar para tudo isso aqui e falar assim, eu já estou vendo isso. Ótimo. Deixe isso escorrendo nas pessoas mais próximas. Deus vai se encarregar de fazer essa sua porção tomar outras proporções, mas seja fiel no pouco, que Deus te coloca sobre o muito, querido. Nós precisamos ser fiéis à porção que recebemos de Deus. Nós, como comunidade, nós temos que ser fiéis à porção que o Senhor nos deu. E a gente não precisa ser outra coisa. Mas se a gente for fiel na porção que o Senhor nos confiou, não só a gente se alimenta, mas Deus providencia que outras pessoas se alimentem da porção também. E você quer saber? Tá tudo bem. Cada um flui no que recebeu de Deus. E por que eu tenho frisado em falar que não é sobre a sobrenaturalidade de Deus, a coisa mística, o arrepio? É porque
é de graça. Deus deu para cada um uma coisa. Não consigo me ver um psicólogo. Não recebi graça para isso. Mas tem gente que parece que nasceu para ouvir os outros. Ouvir problema, meu Deus. Já estou lá. E está falando, não, é minha vida. Se eu não ouvir um paciente hoje, eu não sei o que vai acontecer comigo. Tem outro que está lá, os que trabalham com direito. Rapaz, se eu não liberar um preso hoje, eu estou... Estou brincando. Se eu não liberar o preso hoje, eu não estou vivendo o meu propósito. Mas, gente, brincadeira, tá? É porque o nosso parâmetro, a gente se limita muito, porque o nosso parâmetro acaba sendo a pessoa do lado e não Cristo. A Bíblia diz que é Cristo em nós a esperança da glória. E, por favor, irmãos, amplie um pouco mais a sua visão. Não queira ser usado só aqui dentro. Por favor, amplie a sua visão. Queira ser um homem ou mulher ousado, intérprete, sendo usado na porção que recebeu lá no seu trabalho, cara. Oh, que coisa incrível, a pessoa olhar para você e falar assim, mano, que profissional embaçado esse aqui, viu? Não sei como é que ele consegue. A gente está lutando aqui, tinha um ano com uma secretária desgraçada, não fazia as coisas sérias. Essa bendita aí chegou com uma semana. Como é que ela conseguiu organizar isso tudo? Graça. Só que quando a gente percebe que isso é graça, irmão, ninguém é soberbo, ninguém fica soberbo, todo mundo fica completamente dependente dessa graça e fala, Senhor, se não for o Senhor aqui, vai dar merda. Mas se for o Senhor aqui, Deus, vamos lá. Precisamos confiar na graça que o Senhor nos deu. E não devemos menosprezar essa graça de Deus nas nossas vidas. E como é que isso acontece? Cara, vi que você é brabo para fazer esses desenhos. Não, que é isso? Não, todo mundo é. Mentira, cara. Tem uma graça específica, Deus deu para você, então vai lá e desenha, irmão. Mano, você é o cara para fazer uma coisa mais analítica aqui, observar isso aqui, porque eu sou muito animado, então talvez eu não esteja enxergando. Não, que é isso, todo mundo consegue. Não, cara, não é todo mundo. Tem uma graça específica na sua vida só para ver esse tipo de coisa. Só que a gente fica ansioso porque a gente quer ver tudo. Eu quero o seu bichão em tudo. Aí não dá, né, pai? Não dá. Não dá, gente. Ar-condicionado. Se eu tirar aqui, só vai estar o jacaré, então eu não vou tirar. Então, assim, não dá. Existe uma porção específica para você. Os meninos da música, obrigado, meninos, obrigado, cara. Eu quero... Estou feliz com vocês. Feliz. Eu sei que vocês vão sair daqui hoje convictos de quem vocês são em Deus. Convictos na porção que vocês receberam de Deus. Então, quando estiver cozinhando, quando estiver costurando, quando estiver criando, fazendo desenho de arquitetura, fazendo seus cálculos, fazendo as suas coisas analíticas, cara, veja Deus em tudo que você está fazendo. Perceba o Espírito de Deus conduzindo você, te dando as diretrizes, a direção. Assim que eu tenho que resolver isso aqui. Confira isso a Deus. Porque senão você vai achar que é o seu mérito. É verdade, eu sou o bichão. Manda em mim que eu resolvo. Cara, a queda está logo ali. Mas se você entender que é graça, você vai se ver cada vez mais dependente. Obrigado. Você vai se ver cada vez mais dependente dessa graça. Quanto mais dependente, mano, mais veremos Cristo em nós.
Eu quero orar por você nessa manhã. Mas também quero que você ore, irmãos. Gostaria que você, no seu lugar, se você precisa se arrepender de ter sido negligente com a porção que Deus te deu, com o dom que Deus te deu, por achar que você não é o bastante, que você não é capaz, e que as pessoas não poderiam ser tocadas ou ministradas através da porção que Deus te deu. Essa manhã é uma oportunidade que o Senhor está te dando, não é nem fazer algo novo, é recomeçar. Se você foi ferido na sua jornada aí, porque alguém te falou que não prestava o que você fazia, quando na verdade você estava sendo excelente, excepcional, que nessa manhã o Senhor cure a sua vida. Vamos lá. Pare um tempo apresentando a sua vida diante do Senhor nessa manhã. Eu vou deixar você orar um pouco. Tudo que eu tenho